Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas ideias superpoderosas do psicólogo Ignacio Martim Baró. Basicamente, vamos entender como o nosso senso de identidade é construído e, mais importante ainda, como é que podemos nos tornar agentes de mudança no mundo. É uma viagem, sabe? Tanto para dentro da gente quanto para fora, na sociedade. Então, para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas que é bem profunda. Quando a gente se olha no espelho, quem é aquela pessoa que está ali? E, mais importante, de onde vieram as ideias que definem essa pessoa? Será que isso já nasce pronto com a gente ou é algo que vai sendo construído? É nisso que a gente vai fundo agora. Bom, na visão do Martim Baró, a chave para essa resposta está no conceito de consciência. Mas, olha, não é só aquela coisa que a gente imagina que fica dentro da nossa cabeça, não. É muito mais que isso. Para ele, a consciência é uma realidade psicossocial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa identidade, quem a gente é literalmente esculpida, sabe, naquela interação constante entre os nossos pensamentos e o mundo social em que a gente vive. Para pensar um pouco as ideias que temos sobre nós mesmos. Sabe, tipo, eu sou uma pessoa tímida, ou sou extrovertido, sou bom nisso aqui. Essas coisas não surgiram do nada, né? Elas foram sendo moldadas pelo que as outras pessoas falaram pra gente, pelas experiências que tivemos, pelas regras da escola, da família. No fim das contas, aprendemos quem somos vivendo em sociedade. Certo, mas como é que essa consciência é montada na prática? Para a gente entender melhor, o Martim Baró quebra essa construção em três partes essenciais. Pensa assim, é como se a gente estivesse montando um bonequinho, sabe? Para ele ficar de pé, completo, estável, a gente vai precisar de todas as três peças, e elas têm que estar conectadas umas nas outras. Então, a primeira peça do nosso bonequinho é a identidade pessoal. Essa é a parte mais, digamos, íntima. É a resposta que a gente dá lá dentro para a pergunta quem sou eu? São as nossas características, os nossos gostos, aquilo que cada um atribui a si mesmo. É como nos enxergamos. Beleza, agora vamos para a segunda peça. As representações sociais. O que é isso? São aquelas ideias, sabe? As crenças e os valores que ficam circulando na nossa cultura. É o famoso senso comum. São aquelas coisas que a gente ouve tantas, mas tantas vezes, que acaba aceitando como se fosse uma verdade absoluta. Tipo, menino não chora. Essas ideias vão entrando na nossa consciência e, claro, ajudam a moldar a identidade. E aí vem a terceira peça, que é a que conecta tudo, a praxis. Essa palavra pode parecer complicada, mas a ideia é bem simples. Praxis nada mais é do que as nossas ações do dia a dia, aquelas ações que são baseadas no que a gente pensa e acredita. Por exemplo, se uma pessoa acredita que ser honesto é importante, a praxis dela é agir com honestidade. É a ponte, entende? A ponte entre o nosso mundo interno de ideias e o mundo externo das ações. Então, o ponto central é esse, olha só. A consciência é a junção dessas três peças. A identidade pessoal, que é como nos vemos, as representações sociais, que é o que a sociedade nos diz, e a praxis, que são as nossas ações diárias. E o mais importante, elas não estão paradas, estão o tempo todo interagindo e uma influenciando a outra. Ok, até aqui tudo bem. A gente entendeu como a consciência é formada. Mas o processo, claro, não para por aí. E aí vem a grande virada. O que acontece quando essa pessoa, com toda a sua identidade e suas crenças, começa a questionar o mundo ao redor, a olhar para essas regras, para o senso comum e a fazer perguntas? Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar um cenário bem simples. Pensa numa escola. Em todo trabalho em grupo, os professores escolhem sempre os mesmos alunos para serem os líderes. Sempre os mesmos. Os outros nunca têm a chance, ficam sempre de fora. De início o que acontece? A maioria dos alunos provavelmente só aceita. Pensa algo como, é assim mesmo, ou sempre foi desse jeito, fazer o quê? Isso é um reflexo perfeito daquelas representações sociais que eles já internalizaram, sabe? Aquela ideia de que essa é a ordem natural das coisas e pronto. Mas e aí, um dia, alguém para e pensa, pera aí, mas isso é justo, de verdade? Por que são sempre os mesmos? Essa perguntinha, que parece tão pequena, ela é a faísca. É o comecinho de uma mudança que pode ser gigantesca. E é essa faísca que nos leva direto para o segundo conceito-chave de hoje, a conscientização. Martim Baró, que se inspirou muito em Paulo Freire, define isso como um processo. O processo de aprender a ler a nossa realidade de um jeito crítico, sabe? De sacar as injustiças que estão escondidas ali e, o mais importante de tudo, agir para transformar essa realidade.
E olha que interessante, a conscientização não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, acabou. Não, é um ciclo contínuo. Pensa assim, primeiro, a gente vive uma situação. Depois, a gente para e reflete criticamente sobre ela. Essa reflexão leva a um entendimento novo, diferente. E a partir daí, a gente age para mudar aquilo. E claro, a gente aprende com essa mudança. É um processo que não para, super dinâmico. Mas vamos destrinchar isso um pouquinho mais. Esse processo de conscientização tem 3 aspectos que são fundamentais e que acontecem quase que ao mesmo tempo. Para ficar bem claro, vamos voltar para o nosso exemplo da escola e ver como isso funciona na prática. O primeiro aspecto se chama transformação dialética. O nome é chique, mas a ideia é a seguinte: os alunos decidem conversar com os professores e sugerir um rodízio de líderes. Ao fazerem isso, eles não mudam só a regra da escola, percebe? Eles também mudam a si mesmos. Eles começam a se sentir mais confiantes, aprendem a se articular melhor, ou seja, a realidade muda e eles mudam junto com ela. É uma via de mão dupla. O segundo ponto é o desenvolvimento de uma consciência crítica. Lembra que antes eles só aceitavam a situação? Pois é. Agora, eles começam a fazer perguntas muito mais profundas. Perguntas do tipo, por que algumas pessoas são vistas como líderes natos e outras não? Quem ganha com essa estrutura do jeito que ela está? Eles deixam de ser só observadores passivos e passam a ser verdadeiros analistas da própria realidade em que vivem. E, finalmente, tudo isso leva ao terceiro ponto, uma nova identidade. Aquele aluno que antes se via só como mais um na turma, agora se enxerga de um jeito totalmente diferente. Pensa. Eu sou alguém que percebeu uma injustiça e agiu. Eu posso sim fazer a diferença. E essa, sem dúvida, é a transformação mais poderosa de todas. E esse exemplo todo ilustra muito bem a virada de chave que o Martin Barot propôs para a psicologia. Olha só a diferença. Para uma visão mais tradicional, o objetivo muitas vezes era ajudar a pessoa a se adaptar, a se encaixar na realidade que já existe. Já para ele, o objetivo era muito mais ambicioso: ajudar as pessoas a entenderem criticamente essa realidade para então poderem transformá-la. É por isso que ele usava uma metáfora linda. Ele dizia que a conscientização é o horizonte do trabalho da psicologia. Pensa bem, o horizonte não é um lugar que a gente chega, né? É aquele ponto lá na frente que guia o nosso caminho, que dá uma direção, um propósito. É essa busca constante por entender mais e ter mais capacidade de agir para transformar. E assim, a gente meio que volta para o começo, né? Essa jornada da consciência até a conscientização mostra uma coisa fundamental. Embora a sociedade nos molde de 1000 maneiras diferentes, não somos prisioneiros dela. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o mundo ao nosso redor nos constrói, que pequenas ou grandes ações podemos começar a tomar para ajudar a construir um mundo um pouquinho melhor?